Então, a Manuela diz o seguinte, que ela sabe, como todo concurseiro sabe, que é necessário você fechar o programa do seu edital para você ter um êxito e também ir para a prova com aquela tranquilidade. O professor sempre fala isso na palestra, não vale a pena abordar, mas aquela sensação de tranquilidade que você estudou todos os tópicos que tinha no seu edital, ok? Aí você faz um planejamento do seu estudo voltado, a pergunta é, você faz um planejamento de estudos voltado para aquela objetiva? E aí a pessoa faz um estudo voltado para a objetiva, mas fica com aquele negócio na cabeça que ela vai passar na objetiva e logo na sequência já tem a subjetiva. Por que essa dúvida? Porque a preparação para uma prova objetiva, óbvio que é diferente de para uma prova subjetiva e mais ainda para o oral. Então, a pergunta dela é essa, que ela fica ansiosa, que ela vai fazer, que ela estuda para a primeira fase, ela já vai passar para a segunda fase, e ela não sabe se ela estuda profundo desde antes de sair o edital, ou se ela só estuda profundo depois que ela passa na prova objetiva. Então, praticamente é essa dúvida que, com certeza, é a dúvida de muitos concurseiros. Então, respirem fundo, porque ele vai falar para vocês sobre isso. Professor, fique à vontade. Não, primeiro, né, mandar um abraço para a Manuela pela feliz, pertinente e relevante pergunta, e que também, como a anterior, seguramente é algo que, se não angustia, enfim, conscientemente ou inconscientemente, um dia angustiará compulsoriamente, pelo que vier a acontecer, muitos candidatos. E aí eu queria começar ponderando fazer uma pequena ponderação. E inclusive isso vale para você, viu, tia Tânia? A ideia, assim, como eu já havia dito, a minha intenção não é apresentar verdades absolutas e universalizantes, né? A todo momento eu digo isso, né? O que eu quero dizer com isso? A minha intenção é apresentar conceitos construídos cientificamente, empiricamente, aplicados e provocar reflexões, para que cada um avalie e aí possa buscar o melhor caminho, né? Por um lado. E por outro lado, a ideia, né, assim, a minha intenção aqui, seguramente é também, né, da Tânia, é que a gente possa transformar isso num espaço para trocar ideia e refletir conjuntamente. Quando eu estudava para concurso, estava na minha fase de candidato, eu vivia angustiado, e talvez isso tenha me inspirado a fazer o que faço hoje, tentando descobrir quais eram os caminhos mais eficientes e mais eficazes, né? Inclusive, eu me lembro que uma vez fiz um curso organizado pela Associação dos Juízes aqui da 10ª Região, a qual pertenço, e ainda hoje, volta e meia, o pessoal fica fazendo piada comigo. Eu era aquele aluno chato que ficava procurando os professores, né, alguns hoje colegas juízes, querendo saber como os caras tinham estudado, o que os caras tinham feito e tal, né, enfim, porque eu sentia aí uma dificuldade de com quem conversar sobre isso. Então, quem sabe a gente pode transformar isso aqui numa via de mão dupla, né, não só para que eu apresente ponderações, mas também para que o pessoal, né, para que vocês estejam dando feedbacks e manifestando as suas experiências, né, considerando que cada um tem a sua subjetividade, a sua individualidade de como desenvolve esse processo. Lá no meu blog, por exemplo, tem uma categoria que eu chamo de relato de êxito, né? Eu estabeleci um questionário padrão que eu mando para pessoas que passaram no concurso responderem dentro de um determinado formato, considerando determinadas variáveis e parâmetros, que no fundo ali está contada a história de candidato dessa pessoa. Inclusive, estou em vias de publicar o relato do Dr. João Cesário, né? A trajetória, né, de candidato do Dr. João Cesário. Mas o fato, e por que eu estou fazendo essa observação inicial? Porque, enfim, isso precisa ser refletido por cada candidato, né? Eu entendo, né, que, por exemplo, a primeira ponderação do que a Manuela coloca, há um consenso, e acho, né, razoável esse consenso, de que é preciso fechar o programa. O que significa fechar o programa? Significa submeter-se, significa apropriar-se intelectualmente, através de algum processo cognitivo, de tudo aquilo que compõe o programa estabelecido, né? Seja através de leitura, seja através de aula, seja através de exercício ou qualquer outro
considerando todos esses como possibilidades e modalidades de processo cognitivo. Então, muito bem. Então, fechar o programa significa estudar todo o programa, né? E aí tem um outro conceito interessante relacionado a isso, que é a ideia do programa seletivo, né? O que é o programa seletivo? É quando o candidato seletivamente exclui alguns itens do seu programa e mantém outros, né? Seletivamente, né? Inclusive, muitas vezes um critério adotado são as provas anteriores. O último concurso do Ministério Público Federal, recentemente o Dr. Edilson Vitorelli estava aí falando para os senhores, né? Ele colocava, do que eu me lembro, ele colocava como algo atípico, mas o atípico aconteceu, né? Cobrou-se aquilo que num programa, ou da forma que num programa seletivo, não estaria. Muito bem. Então, e aí a Manuela coloca o seguinte, olha, eu preciso fechar o programa, mas eu fico, a prova objetiva é de um jeito, a prova dissertativa é de outro, e aí como é que eu faço? Muito bem, de fato, né, uma primeira ponderação, de fato, são processos de avaliações diferentes, né? A prova objetiva, ela tem uma tendência a cobrar questões com na minha opinião, né, e aí é uma opinião qualitativa, né, eu não tenho números de pesquisa para isso, mas acho que a realidade vai confirmar. Existem dois tipos de questões, em tese. Inclusive, recentemente, eu e o Maurício Gisler publicamos, né, por iniciativa do Maurício Gisler, do Portal do Exame de Ordem, um texto no Conjur sobre estratégia para a prova da OAB, e a gente abordava lá esses conceitos. Existem as questões operatórias e as questões conteudistas. O que são as questões operatórias? São as questões problema, em que o examinador narra uma determinada situação e apresentando um problema que tem determinadas variáveis e o candidato precisa, a partir do domínio de um conceito, encontrar a resposta. Em direito processual, é muito comum situações processuais relatadas para se pedir do candidato, por exemplo, o recurso cabível, a solução, o mecanismo processual manejável, enfim, em direito administrativo, conta-se determinadas situações envolvendo atos praticados pelo administrador público a exigir determinada resposta. São questões operatórias. E as questões conceituais conteudistas são aquelas que só exigem conceito. Prazo do recurso tal, alternativa A, B e C, né? Enfim, característica do ato administrativo, princípios da administração pública presente no texto constitucional, princípios da ordem econômica, enfim, questões conteudistas. Por que eu estou falando isso? Porque nas provas objetivas que valorizam questões conteudistas, isso muitas vezes envolve uma informação que está naquilo que a gente chama de lei seca, né? E o conteúdo doutrinário pode não ter tanta utilidade assim, né? E aí tem um outro conceito importante que eu preciso chamar a atenção. Eu só estou explicando esses aspectos para chegar na resposta, Manuela. Não se angustie, como também os demais. Por favor, me dê um crédito. Mas é o seguinte, existe um outro conceito importante que precisa ser trabalhado, eu vou tomar nele depois, que eu venho batendo muito, que é a ideia das informações arbitrárias e das informações lógicas, ou conceitos arbitrários e conceitos lógicos. O que é um conceito arbitrário? Por exemplo, prazo processual. Por que o RESP, ou sei lá, né, por que o prazo do RESP ou do RE é aquele? Por que as competências legislativas da União são aquelas? Até dá para entender algumas competências legislativas da União, fazendo uma reflexão, estudando o nosso modelo federativo, né? Enfim, que envolve essa lógica de acumulação de competências e atribuições dentro da União, do poder central, a nossa tradição federalista, enfim. Mas, né, no fundo, é arbitrário. Por que direito do trabalho, direito comercial é da competência privativa da União? É arbitrário. Como também tem vários outros conceitos arbitrários que a gente não consegue compreender o seu sentido lógico. Diferentemente, por exemplo, de espécies de Constituição, cláusula pétrea, né, são conceitos que têm um sentido lógico passível de compreensão. Então, direito do trabalho, por exemplo, eu sofro com isso em sala de aula. Direito do trabalho é cheio de conceito arbitrário. Né? A mulher pode carregar no máximo 20 quilos continuamente e 25 quilos alternadamente. Está lá na CLT. Enfim, conceito arbitrário. Algum engenheiro pode explicar, mas juridicamente um conceito arbitrário. Caiu agora no último exame da OAB uma questão sobre movimentação dos depósitos do FGTS, Lei 8.036. Totalmente arbitrário, né? Por que o legislador disse que nessa hipótese... E amanhã pode vir uma possibilidade de movimentação da conta do FGTS. Então, assim... e aí os conceitos arbitrários, né, quando são cobrados numa prova objetiva, quebra o candidato que procurou estudar, compreendendo o sentido lógico, conceitual,
doutrinário de uma determinada informação. Então é por trás disso, na minha visão, que está esse aparente conflito entre a doutrina, o estudo da doutrina, no caso das matérias jurídicas, o estudo da doutrina e o estudo da lei seca. Aí muita gente vai dizer assim, não, por exemplo, na área trabalhista, você tem que decorar lei, súmula e OJ para a prova objetiva, né? Já para a prova dissertativa, não. Tem um sentido nisso, do ponto de vista do que é a realidade. E como é que a gente explica isso? É porque na prova muitas vezes se pedem conceitos arbitrários ou questões meramente conteudistas, em que não há espaço para problematização, não há esse caráter operatório para reflexão. Enfim, então isso é um fato, né? Inegavelmente é um fato. Isso nos levaria a essa conclusão de que a prova objetiva é diferente da prova dissertativa, e a preparação também. Muito bem. Agora, eu considero o seguinte, né, batendo na proposta, feito essa análise de cenário, e essa, né, aliás, uma das coisas que eu venho batendo muito é o seguinte, como eu não apresento verdades absolutas e soluções universalizantes, a minha principal preocupação é que os senhores compreendam e tomem consciência de como as coisas acontecem, tomem consciência dos seus processos cognitivos, tomem consciência do que está por trás, por exemplo, da estrutura de uma prova, o que é aquela prova, e a partir daí façam suas opções, né? Mas assim, a tomada de consciência, né? No meu livro, o prefácio foi escrito por um camarada que foi meu professor na pós-graduação em psicopedagogia, que é doutor em psicologia e cultura pela Universidade de Brasília, e é um psicólogo clínico, psicopedagogo clínico, e ele disse um negócio que eu achei espetacular, né? Assim, que ele dizia que, na visão dele, o meu livro era uma provocação àquela lógica do conhece-te a ti mesmo, né? Então, cada candidato precisa, né, saber, enfim, se conhecer do ponto de vista dos seus processos cognitivos. Muito bem. Agora, tentando efetivamente, né, avançar na resposta da colocação da Manuela. Eu considero que não são incompatíveis esses estudos, né? Naturalmente que o candidato precisa ter alguns cuidados, mas não são incompatíveis. Você se apropriar, o fato de você se apropriar intelectualmente por meio de um conteúdo mais doutrinário, de modo a esgotar o seu programa, não impede que, paralelamente, você esteja estudando outros conceitos de caráter mais arbitrário, por exemplo, na lei seca. A minha proposta metodológica é a seguinte: a preparação para o concurso se estrutura em duas fases. Uma primeira fase de apropriação primária e segunda fase de apropriação secundária. Na apropriação primária, o candidato vai tomar contato pelas fontes de estudo eleitas e os processos cognitivos eleitos com aquele objeto de conhecimento. Na fase de apropriação secundária, é manutenção e aperfeiçoamento dessas informações. Então, assim, a premissa é de que neste processo todo o candidato esteja em condições de responder questões de caráter mais profundas, operatórias, de uma prova dissertativa, que coloca um problema a ser enfrentado, por exemplo, uma tese jurídica controvertida do ponto de vista jurisprudencial, mas também esteja em condições de atender a prova objetiva, né? Obviamente, quando eu digo alguns cuidados, é no sentido assim, Manuela. Por exemplo, e aí entrando num conceito lá da última resposta, para o pessoal do MP de São Paulo. Se eu sei que existem questões que são, vamos dizer, eu vou dar o exemplo do direito do trabalho. Eu sei, existe uma parte, trabalho da mulher, existe uma parte principiológica, existe uma parte conceitual, que tem fundamento inclusive no texto constitucional, mas tem uma parte totalmente arbitrária. Carregar 25 quilos, intervalo de 15 minutos antes de começar a extrapolação de jornada, isso é arbitrário. A CLT falou, tem que dar um intervalo de 15 minutos antes de começar a extrapolação de jornada. Beleza. Enfim, isso é arbitrário. Então, o que eu posso fazer antes da prova? E aí eu estou falando algum tempo antes, eu estudei nessa lógica de fechar o edital, de me apropriar intelectualmente de tudo isso. O que eu vou fazer? Eu vou localizar aquelas informações em relação a cada tema, em relação a cada matéria, de caráter mais arbitrários, aquelas informações que numa prova eu tenho toda a base principiológica e conceitual do trabalho da mulher. Sou capaz de desenvolver uma questão dissertativa assim, de forma espetacular. Se cair na prova, um tema que, por exemplo, o TST vem se debatendo, está sinalizando a jurisprudência. Foi recepcionado pela Constituição em função do princípio da isonomia, esse intervalo antes da extrapolação da jornada do trabalho da mulher.
Aí eu desenvolvo uma redação espetacular, falando dos fundamentos, da origem, do texto constitucional. Muito bem, mas eu não sei na prova objetiva, que são os tais 25 quilos, alternadamente aos 20 quilos para carregar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso localizar isso. Eu preciso identificar as informações arbitrárias que eu, com uma boa base doutrinária daquela matéria, para fazer uma boa prova dissertativa, não sou pego no contrapé para fazer uma prova objetiva. E hoje em dia muitos examinadores estão partindo para isso mesmo, infelizmente. Recentemente eu vi uma prova, duas provas, inclusive uma delas era concurso da magistratura, que cobrava, por exemplo, estabilidade do membro do Conselho Curador do FGTS. Gente, são 3 caras no Brasil que têm esse direito. Então, assim, é uma norma que vale para 3 camaradas. Tudo quanto é colega juiz do trabalho, eu pergunto, você sabia? Você sabe qual é a estabilidade do membro do Conselho Curador do FGTS? Qual é a chance de um juiz do trabalho um dia julgar uma questão dessa? Isso passar, bater na porta de um tribunal. É uma norma que vale para 3 pessoas. Então, assim, mas está lá na prova, o examinador cobrou um conceito arbitrário. E o examinador gosta disso. Então, uma coisa que eu quero dizer, concluindo, uma coisa não exclui a outra. Obviamente que tendo esses cuidados. No concurso da DPU, no último concurso que teve da Defensoria Pública da União, eu tive uma aluna, que eu dei aula no presencial aqui em Brasília, e uma aluna muito boa, muito bem preparada. Na verdade, eu dou aula para ela há alguns anos. Eu dei aula para ela na época da OAB, aí depois dei aula na época da DPU, e foi junto o concurso, né? Você fazia a prova objetiva e a prova dissertativa no final de semana, extremamente desgastante. Não sei se alguém que está acompanhando aí fez essa prova, foi uma prova muito desgastante. Enfim, ela foi bem na prova dissertativa, né? Depois a gente discutindo as questões, ela sabia, mas ela dançou na prova objetiva. Então, assim, ela dançou provavelmente foi nessas questões, nesses conteúdos mais arbitrários. Então, assim, eu não acho necessariamente que precisa partir para esse caminho como se fossem 2 estudos segmentados e separados, 2 mundos diferentes. A prova objetiva eu estudo de um jeito, vou decorar, entre aspas, e o conceito de decorar é algo para se refletir, que não vai dar para discutir hoje o que é decorar, né? Mas eu vou decorar as súmulas, a lei seca. E aí, segunda fase, prova dissertativa, nasce um novo candidato que vai passar por um novo processo que não vai dar tempo, provavelmente editor edital. Eu não acho que isso sejam excludentes, minha opinião. Então acho que dá para trabalhar nas 2 perspectivas, se preparando, tendo esses cuidados.